Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. É um prazer ter você de novo aqui. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Hoje vamos falar de novo sobre o profeta Jeremias, sobre quem começamos a falar há 2 semanas atrás. E ele tem para nós hoje uma mensagem de advertência e esperança. Antes, porém, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos agora de estudar a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e a atentar para aquilo que o Senhor nos fala e a colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir também que você compartilhe este estudo bíblico com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que mais vidas possam ser alcançadas através deste estudo bíblico virtual. Quero lembrar também que domingo às 4 horas, horário daqui de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília, nosso culto. Quero convidar você a estar com a gente também para juntos louvarmos, adorarmos o Senhor e também ouvirmos a sua palavra. Deus te abençoe. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Semana passada eu estava no nosso estudo bíblico virtual e eu disse que Jeremias é conhecido por ser o profeta das queixas, profeta das lágrimas, profeta da lamentação, como diríamos em bom português, profeta chorão. Jeremias ele teve muitos conflitos no seu ministério. Interessante que o ministério de Jeremias não foi coroado de glória, como de outros profetas, tanto de Judá como de Israel. Jeremias ministrou nos últimos anos do reino de Judá, antes do cativeiro da Babilônia, e o ministério dele consistiu principalmente em advertir o povo que se não houvesse arrependimento, Deus traria o cativeiro. Podemos dizer que a mensagem dele começa dizendo basicamente isto, que nós temos feito coisas erradas como povo de Deus e haverá consequências. Nós sabemos, ele diz basicamente isto, nós sabemos que cada vez que nós fazemos aquilo que é errado e cada vez que nós nos afastamos mais e mais do jeito de Deus de fazer as coisas, sempre nos tornamos cada vez mais fracos e acabam outras nações vindo e nos conquistando. Essa é a história de Israel. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai perceber que isso se repetiu diversas vezes. E agora Deus diz que vai chegar um tempo então que ele vai trazer a destruição ao reino de Judá, que era o último remanescente de Israel. O reino de Israel se dividiu depois da morte de Salomão, o reino do norte, conhecido como Israel, o reino do sul, conhecido como Judá, e o reino do norte foi levado para o cativeiro pelos assírios, e agora Jeremias diz que se o reino do sul não se arrepender, o rei, o povo não se arrependerem, também haverá juízo contra eles, e Babilônia virá e destruirá Jerusalém e os levará para o cativeiro. E Jeremias denuncia a infidelidade de Israel e enfatiza a centralidade da lealdade ao Deus verdadeiro. Nós podemos fazer uma correspondência entre isso e as nossas vidas também. Nós dizemos assim às vezes, mas nós vivemos no Novo Testamento, é diferente. Há coisas que não mudam. A Bíblia diz, no Novo Testamento, Paulo escrevendo, diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Tudo que nós fazemos na vida tem consequências. Se nós somos fiéis a Deus, há consequências. Mas se também nós somos infiéis a Deus, também há consequências. E esta é a mensagem central de Jeremias. Porque vocês estão sendo desobedientes, haverá consequências, e as consequências não serão boas. E como é que o povo reage a esta mensagem de Jeremias? Basicamente, de duas maneiras. Primeiro, tentam matá-lo. Os homens da sua própria cidade, Anatote, tentam matá-lo, possivelmente até alguns familiares seus envolvidos nessa trama, desse complô para matar o profeta. Mas Deus tinha dado uma promessa a Jeremias de que, ainda que tentassem alguma coisa contra a vida dele, Deus o protegeria. Ele seria como uma cidade fortificada. Ele seria como uma cidade murada. Deus é como um muro à volta dele, e por isso os inimigos não o matariam. Mas Deus não prometeu a ele que ele seria livrado de problemas, que ele seria, como se diz em português, ele não seria tocado por problemas. Não é? Tanto é que essa é a segunda maneira como reagiram à mensagem dele, mandaram prendê-lo. O próprio rei se voltou contra ele, eles colocaram na prisão, colocaram no buraco. Jeremias sofreu. Como eu disse, ele não foi um profeta que obteve muita glória no seu ministério, diferente de outros profetas que foram ouvidos, cujas mensagens, algumas vezes pelo menos, foram atendidas. O profeta Jeremias sofreu muita retaliação por causa do que ele pregava. E aqui nós temos duas lições que nós aprendemos. Primeiro, como eu disse, é das consequências daquilo que nós fazemos na nossa vida. Tudo traz consequências. E aquilo que nós estamos plantando, mais cedo ou mais tarde, resultará em frutos da nossa vida. Se o que plantamos é bom, os frutos serão bons. Se o que plantamos é mal, os frutos serão maus. Às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa já em idade avançada e vemos que a pessoa às vezes está passando momentos tão difíceis. É verdade que há pessoas que não estão pagando nenhum preço por causa de coisas que fizeram no passado, mas há pessoas que sim, estão colhendo o efeito de coisas que fizeram no passado. Não sei se vocês ficaram sabendo que um mês atrás, aproximadamente aqui nos Estados Unidos, alguns brasileiros, na verdade dezenas deles, foram descobertos fazendo parte de um esquema, roubando o número do seguro social de outras pessoas, Social Security, como dizemos aqui, carteira de motorista e outras informações, e vendendo essas informações para outros brasileiros, para que eles pudessem qualificar para dirigir aplicativos como Uber, Lyft e outros, etc. Eles vendiam para pessoas que não tinham as qualificações necessárias, e isso resultou na prisão de muitos deles. Alguns estão presos, alguns correm o risco de ser deportados, alguns talvez vão sofrer alguns anos da prisão aqui nos Estados Unidos, depois ainda serão deportados, como acontece com os membros de várias gangues latino-americanas. Às vezes então, a gente olha para a pessoa, vê a pessoa sofrendo, mas muitas vezes nós não sabemos o que está por trás do sofrimento. Como eu disse, nem sempre quando a pessoa está sofrendo é por causa de algum pecado, alguma coisa errada que ela fez no passado, mas muitas vezes é. As pessoas vão fazendo as coisas achando que não há consequências e um dia a casa desmorona. Assim foi com o reino de Judá. Eles persistiram em fazer aquilo que era errado aos olhos de Deus e acabou vindo o juízo sobre a vida deles, quando o reino foi destruído. E o interessante é que quando eles ouviram essa mensagem de Jeremias, eles também reagiram de duas maneiras. A primeira reação foi de dizer, não, mas nós somos o povo de Deus. Nós temos um templo em Jerusalém, e por causa do templo, Deus não irá nos destruir. Tem muita gente que faz a mesma coisa. Mas se apega à religião, mas eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus. Acreditar em Deus, se você realmente crê em Deus, você vai seguir o que Deus diz, e não fazer ao contrário do que Deus diz. Muita gente pensa que Deus é um Deus bonzinho, sentado lá no céu, vovozinho, né? Barba branca, que nunca corrige os seus filhos. A Bíblia diz exatamente o contrário. Diz assim, como o pai corrige seus filhos a quem ama, assim o Senhor castiga e disciplina aqueles a quem ele toma, ou que ele aceita, por filhos. O nosso Deus, ele nos trata como um pai e seu filho. E às vezes, quando precisamos de disciplina, ele nos disciplina. Às vezes, quando precisamos de castigo, ele nos castiga. Uma vez até
Eu disse lá na igreja que muitas vezes você vê pessoas lá fora que não conhecem a Deus, não temem ao Senhor, fazendo coisas erradas e parece que nada acontece com elas. Mas quando a gente faz uma coisa errada, tem consequências. E por que disso? É porque nós somos filhos. Deus só castiga os filhos dele. Quem não é filho, não faz parte da família, será tratado de uma outra maneira. Mas a disciplina de Deus não é para nos punir simplesmente, mas ela serve como uma profilaxia, não é? Para nos prevenir, para que a gente não incorra de novo no mesmo erro no futuro, para que a gente não venha a repetir as coisas erradas pelas quais nós já fomos disciplinados. E a segunda maneira como o povo de Judá reagiu às profecias de Jeremias foi ouvir a falsos profetas, que lhes deram uma falsa segurança, dizendo, não, isso não vai acontecer, Jeremias está louco, Jeremias está falando coisas que não fazem sentido, Babilônia nunca vai nos atacar, Babilônia nunca vai nos destruir, Babilônia nunca vai fazer isso que ele está dizendo com a gente. E Jeremias insistia, Babilônia virá e nos destruirá por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia. E esses falsos profetas aconselhavam o rei e aos líderes da nação a se unirem com o Egito contra a Babilônia, porque desta maneira estariam seguros da opinião deles. Nós nos unimos ao Egito, que é outra grande potência, que é capaz de fazer frente à Babilônia. E Jeremias dizia, não adianta, porque isso não fará diferença nenhuma. Deus já decretou o que ele vai fazer, e o que ele vai fazer acontecerá. Só existe uma maneira de evitar o desastre. Só existe uma maneira de evitar a destruição. E esta maneira é o arrependimento. Somente se nós nos arrependermos dos nossos pecados é que haverá que nós seremos poupados dessa destruição, é que haverá uma libertação, um livramento. Mas nesta altura Jeremias já sabia que não haveria arrependimento. Mas ainda assim, como em toda a Bíblia, Deus nos convida ao arrependimento. Quando fazemos uma coisa que sabemos estar fora da vontade dele, para que nós não venhamos a sofrer. Mais do que iremos sofrer, se persistirmos em fazer aquilo que é errado. Mas então é interessante você ver isso, que Deus é um Deus que é amor, mas Deus também é um Deus que é justo. Do povo anda fora da vontade dele e acha que vai ter ainda assim o favor de Deus, Deus diz, não, há uma linha traçada, se você ultrapassa aquela linha, se você não se arrepende, aí não tem jeito, você irá sofrer as consequências. E quais foram as consequências? Exatamente essas que eu mencionei. Babilônia veio, atacou Judá, destruiu Jerusalém, e muitos que acreditavam que o templo seria o lugar de segurança deles, o templo seria o refúgio, porque Deus iria preservar o templo, porque fora ele que tinha mandado construir o templo, e eles vieram, entraram no templo e destruíram o templo. Os babilônios destruíram o templo, levaram os objetos do templo para a Babilônia, mataram muita gente, escravizaram muita gente, levaram a grande maioria do povo para a Babilônia como cativos, ficaram no exílio 70 anos, sofreram lá em Babilônia, aprenderam algumas amargas lições, algumas duras lições lá em Babilônia, e pagaram o preço da sua desobediência. No final do seu ministério, praticamente o que Jeremias está dizendo ao povo é o seguinte, olha, vocês fizeram a cama, agora pode se preparar para deitar nela, porque as consequências serão realmente terríveis. Mas, no texto que nós lemos, em Jeremias 29, Jeremias escreve uma carta aos que foram levados para o cativeiro da Babilônia, porque ele mesmo não foi levado. E ele escreve uma carta. E ele diz às pessoas, milhares de judeus que estão lá no exílio, que há esperança. Há esperança. Em primeiro lugar, ele diz que o cativeiro seria por apenas 70 anos. E o motivo por que o cativeiro duraria 70 anos é porque o povo também não tinha obedecido à lei
que dizia que a cada 7 anos eles tinham que colocar a terra para descansar. Era o ano sabático, em que a terra não deveria ser cultivada para que ela pudesse descansar. E aquilo que ela produzisse também seria para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. E Deus diz, por cada ano sabático que vocês não celebraram, não fizeram aquilo que eu tinha dito que devia ser feito com a terra agora vai descansar, que deu exatamente 70 anos. Então Jeremias diz, ao final de 70 anos, agora vocês vão voltar. Então no final, Jeremias introduz uma mensagem de esperança. Vocês vão voltar para a terra, ele diz, porque eu, o Senhor, sei os propósitos que eu tenho para vocês. Propósitos de lhes dar o bem, ou conforme a tradução, de fazê-los prosperar, e não de lhes dar o mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Olha que coisa tremenda. Os propósitos de Deus não mudaram em relação a Israel. Ele está dizendo, primeiro vocês terão prosperidade. Eu vou trazer vocês de volta para a terra. Então Deus faz a promessa da terra, que ele tinha prometido tantos séculos atrás a Abraão, e ele agora confirma, vocês vão voltar. Deus também diz que ele vai preservar a dinastia davídica. Um dia um descendente de Davi vai se sentar no trono para sempre. E ele introduz aqui então o Messias vindouro. O Messias virá e ele vai restaurar os corações e vai estabelecer uma nova aliança com o povo, na qual o perdão será seguido por obediência fiel e eterna. Ou seja, Jeremias diz que virá o tempo que virá o Messias e ele vai iniciar uma nova aliança com o povo. A antiga aliança tinha falhado, aquela aliança que Deus fizeram com o povo através de Moisés. Eles não conseguiram obedecer a lei, eles foram desobedientes, conforme eu já disse várias vezes, tiveram várias consequências e finalmente vemos a última consequência, que é a destruição do reino de Judá. Mas Deus diz, por causa da sua fidelidade, que ele mandará o Messias para restaurar o povo e que eles inclusive serão restaurados a terra também. A terra que Deus havia prometido por si mesmo, por juramento, a Abraão. Então nós vemos que 600 anos depois, esta profecia se cumpre quando Jesus veio para dar esperança a eles e a nós. Por isso é que Jeremias diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês, eu quero lhes dar esperança. Meu plano para vocês, ele é um plano de esperança, ele é um plano de futuro. E esse é o plano que Deus tem para conosco também. O desejo de Deus é que nós sejamos fiéis, para que ele possa cumprir o seu propósito em nós. No nosso caso, temos a vantagem que Jesus já veio. Temos a vantagem que o Espírito Santo já habita em nós. Naquele tempo, o Espírito Santo habitava com o povo, mas não habitava nas pessoas. Ele vinha, às vezes, sobre o profeta, vinha sobre o rei, como Davi, mas ele não habitava. Nós temos a diferença que o Espírito Santo habita em nós. Mas a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus é basicamente a mesma. É pela graça, em primeiro lugar, não é pela lei. Eles tentaram se relacionar com Deus pela lei e falharam drasticamente, porque ninguém consegue obedecer a lei de Deus. Nosso relacionamento com Deus é pela graça, mas não é porque é pela graça que nós podemos fazer o que queremos. Não. A nova aliança também estabelece princípios, os quais são prevalentes e aos quais nós devemos atentar. Deus disse, através do profeta Jeremias, está um pouco mais adiante no capítulo 31, vou estabelecer uma nova aliança, porque a velha aliança falhou. A aliança que era escrita em tábuas de pedra, porque os 10 mandamentos estavam escritos em tábuas de pedra, e era o resumo da aliança. A aliança era mais que os 10 mandamentos, mas era um resumo, por assim dizer, o coração da lei falhou. Então agora eu vou escrever uma nova aliança do coração de vocês, e o meu Espírito Santo vai habitar em vocês. Vai ser diferente, mas também há princípios, também há mandamentos, também há preceitos que nós devemos seguir. Você lê o Novo Testamento, você vai ver isso, você
Começa lendo, por exemplo, os evangelhos, Mateus, onde Jesus estabelece os princípios do reino, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Depois você vê isso em outros lugares onde Jesus também estabelece os princípios. E depois, claro, nas cartas dos apóstolos também. Então, creio que aqui há muitas lições para nós, mas que a lição básica é essa. Não é? Todas as nossas ações têm consequências. Como será que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus recomenda que nós vivamos? E eu quero deixar claro que Deus não espera de nós perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele espera que quando nós façamos algo que sabemos está fora da vontade dEle, nós nos arrependamos imediatamente, confessemos e abandonemos o pecado. A Bíblia diz que há misericórdia para aquele que confessa o seu pecado e o abandona, mas não para aquele que permanece nele. Que nós possamos fazer o mesmo. E também há recompensas maravilhosas quando somos obedientes a Deus, quando somos fiéis a Deus. Que nós possamos permanecer em fidelidade ao nosso Deus. O autor de Hebreus, que também se dirige aparentemente a cristãos que também eram judeus, que haviam se convertido, ele diz isso lá no final da carta. Porque lá no final ele diz assim: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, nós não somos daqueles que se afastam tanto de Deus que depois já não encontram o caminho de volta. Que nós possamos permanecer fiéis a Deus, possamos servi-lo com alegria, possamos servi-lo nos momentos difíceis, como eu disse no começo, e falei na semana passada, no nosso estudo bíblico, que que Jeremias sofreu muito no seu ministério. Ele foi perseguido, ele foi lançado da prisão, sofreu ameaça de morte, as pessoas não gostavam da mensagem dele. Que nós, se tivermos de padecer perseguição por amor a Cristo, possamos fazê-lo com alegria. Como diz o apóstolo Paulo, o que é que nos separará do amor de Cristo? E uma das coisas que ele coloca é: será a espada, será a morte? Será a perseguição? Não, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Possamos ser fiéis a Deus. Deus nos ajude nisto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra nesta tarde. Às vezes a gente quer ouvir só aquilo que é bom na Tua palavra, mas às vezes precisamos ouvir também as advertências que estão ali. Está escrito lá em Romanos que todas as coisas que dantes foram escritas, todas aquelas coisas que aconteceram no Velho Testamento, são uma advertência para nós, são um anúncio para nós daquilo que acontece quando andamos nos teus caminhos, como também quando nos afastamos da tua vontade. Que todas as nossas ações trazem consequências e que nem sempre as consequências serão boas se nós optarmos por fazer aquilo que não agrada ao Senhor e que não é bom para nós também, em última análise. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos quando erramos, quando nos desviamos de alguma maneira, quando nosso passo é fraco e cambaleante. Ajuda-nos a confessarmos imediatamente o nosso pecado. E restaura-nos, Senhor, conforme a Tua promessa, a Tua palavra, que diz que quando confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E ajuda-nos a permanecermos com os nossos olhos fitos em Cristo e a ser-te fiéis em todas as coisas, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já o fez, mas como o povo de Judá, você se afastou dele, gostaria de orar com você agora. Faça comigo esta oração. Se você não conseguir me acompanhar, diga amém a cada frase desta oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Apesar de sermos pecadores, o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama incondicionalmente. Reconhecemos agora, Senhor, que somos pecadores, que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E eu, Senhor, que estou longe de Ti, te peço que me perdoes os meus pecados e me purifiques com Teu sangue e me recebas como parte da Tua família, do Teu povo. E eu aceito agora Jesus como meu único Senhor e Salvador. E eu declaro Senhor da minha vida.
Ajuda-me a ser fiel a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Aleluia. Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Aleluia. Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus.